Olá, tudo bem? Nas últimas aulas, estudamos métodos de interpolação. Começamos discutindo o conceito de interpolação e destacando que é possível obter um polinômio interpolador utilizando o método de sistemas lineares. Porém, ele não é muito conveniente se eu tenho uma quantidade elevada de pontos ali, o que vai acabar tornando a obtenção do polinômio uma tarefa muito custosa. Por quê? Porque o sistema linear a ser resolvido vai apresentar uma grande quantidade de equações. Nesse sentido, estudamos outros métodos que também determinam o polinômio interpolador, como o método de Lagrange e, por último, o método de Newton. O que nós vamos estudar hoje é um conceito chamado de interpolação inversa. Até o momento, nós estávamos interessados no seguinte: dado um valor de x não tabelado, fazer um polinômio interpolador e descobrir qual o valor de y para esse x que eu havia considerado. Agora é ao contrário. Por exemplo, nós vamos pegar um valor de y e o objetivo vai ser descobrir qual é o valor de x, tal que o f desse x é o meu y. É o que estamos escrevendo aqui, olha, dada a tabela. Alguns valores de x, alguns valores de f de x. O problema da interpolação inversa consiste em, dado um y barra pertencente ao intervalo, que vai aqui de f de x0 até o último valor tabelado, o f de xn, nós queremos obter um valor de x, que aqui vamos chamar de x barra, tal que o f deste x barra vai ser igual ao y barra. Então é o que eu estava explicando aqui no nosso gráfico. Vamos pegar um valor de y não tabelado e eu quero descobrir via interpolação qual é o valor de x. Se você observar, esta conta nós conseguimos fazer utilizando aí o conhecimento que a gente já tem das aulas anteriores. Por exemplo, formas de se obter este problema. Primeira delas, obter o polinômio interpolador, que interpola f de x nos seguintes pontos, x0, x1, xn. Em seguida, encontrar x barra tal que o polinômio interpolador, quando aplicado em x barra, vai me retornar o y barra. Olha o exemplo. Encontrar x barra tal que f de x barra vale 2, utilizando interpolação linear. Bom, se eu quero uma interpolação linear, eu vou precisar de dois pares ordenados, porque o objetivo é ajustar uma reta que passa por eles. Bom, o y vale 2. O 2, ele está aqui, olha. Ele é maior que o 1,82 e ele é menor que o 2,01. Então eu vou considerar estes dois pontos aqui. O primeiro deles, o 0,6, 1,82 e o segundo, o 0,7, 2,01. Então, como o 2 pertence a 1,82, 2,01, o 2 está neste intervalo, vamos utilizar o x0 como 0,6 e o x1 como 0,7. Agora, equação de uma reta, f de x igual a x mais b. Quem é o f de 0,6? O f de 0,6 ele vai valer 1,82. Então, olha aqui. 0,6 que multiplica a mais b é igual a 1,82. Quem é o f de 0,7? Ele vai ser 2,01. Então, 0,7a mais b igual a 2,01. Agora, utilizar aí qualquer método para resolver este sistema linear e você descobre aí quem é o A e quem é o B. Observe que eu estou resolvendo aqui pela primeira forma que a gente sabe, que é utilizando o sistema linear, ok? Então, descobri quem é o A, descobri quem é o B, só resolvi o sistema linear. Então, a minha função, f de x é igual a 1,9x mais 0,68. E aqui, qual é o detalhe? Eu quero descobrir qual o valor de x, tal que o f desse x vale 2.
Então eu vou fazer o seguinte, 1,9x barra mais 0,68 é igual ao 2. Vou igualar a este valor. E agora vou isolar este x barra. Então 1,9x barra igual a 1,32, ou seja, x barra igual a 0,6947. Esta é uma aplicação clássica de interpolação inversa. Porém, dependendo da situação, podemos ter problemas se eu utilizar este método. Observe o seguinte exemplo. Usando um polinômio interpolador de grau 3, agora eu vou precisar de 4 pontos, obtidos pelo método de Newton, determine x tal que f de x igual a 2,3. Bom, 2,3, ele está aqui, ó, ele é maior que o 2,03 e ele é menor que o 2,69. Então está bem aqui no meio. Então, como eu preciso de 4 pontos, porque eu quero um polinômio de grau 3, eu vou pegar estes pontos aqui, olha, do 0,4 até o 1. Então, 0,4, 1, 5, 7, 35, primeiro ponto. Aqui eu tenho o segundo ponto, terceiro ponto, 4 pontos. x0, x1, x2 e x3. Vou fazer a tabela de diferenças divididas. Quem não se lembra dessa tabela, dê uma observada no vídeo do método de Newton que a gente explica detalhadamente. Faz uma coluna com os valores de x aqui, olha, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Faz uma coluna com os valores de y, 1,5735, 2,0333 e assim por diante até o 3,7183. E aí você coloca diferenças divididas de ordem 1, diferenças divididas de ordem 2 e a diferença dividida de ordem 3, ok? Não vou detalhar aqui estas contas, pois diz respeito ao método de Newton ali que a gente já viu. O polinômio interpolador pelo método de Newton, que utiliza a primeira linha aqui da matriz da tabela de diferenças divididas. Olha, diferença dividida de ordem 0 aqui, 1,5735 mais x menos x0, x menos 0,4, que multiplica diferença dividida de ordem 1 aqui, 2,2990, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica diferença dividida de ordem 2 aqui, 2,5425, depois mais, faltou um maisinho aqui, vamos colocar, faltou um maisinho, mais, vamos fazer em vermelho, pois havíamos esquecido. Corrija isso lá no material, ok? Mais aqui, x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, que multiplica diferença dividida de ordem 3 aqui, 97 sobre 30. Desenvolvendo estas contas, chegamos neste polinômio interpolador. O que eu queria então? Eu queria um valor de x tal que o p de x vai ser 2,3. Então eu vou pegar este polinômio, vou igualar a 2,3 e depois vou fazer o seguinte, subtrair 2,3 de ambos os lados dessa igualdade e chegar nesta equação aqui, olha. E agora? Quem é o valor de x? Observe que chegamos num problema lá do começo da matéria, de zero real, de função real. Então, sabemos que o x ele está entre 0,6 e 0,8. É verdade, olha a nossa tabelinha aqui. O x ele está entre 0,6 e 0,8. Para determinar uma aproximação, precisaremos utilizar algum método visto no início da disciplina, zero real de função real. E desta forma, precisamos de um método mais prático. Eu não quero utilizar método de Newton-Raphson, não quero utilizar bisseção. Precisamos de algo mais prático para resolver esse problema de interpolação. Então, aqui que entra a interpolação inversa. Então, o detalhe é o seguinte, utilizar a interpolação normal, como estamos fazendo,
Às vezes funciona, como no primeiro exemplo que a gente fez ali da reta, funcionou tranquilamente. Agora, se eu tiver um polinômio de grau mais elevado, pode ser que eu só vou conseguir resolver esse problema utilizando métodos de zero real de função real. Mas eu não quero voltar para essa matéria, então eu preciso de um método mais prático. E aqui entra a interpolação inversa. Olha, se f de x for inversível no intervalo contendo y, então faremos a interpolação x igual f menos 1 de y. Uma condição para que a função contínua em AB seja inversível é que seja monótona crescente ou monótona decrescente no intervalo. Quando ela é dada na forma de tabela, como a gente está trabalhando aqui, supondo que f de x seja contínua em x0, xn, então f de x será admitida como monótona crescente se, preste atenção, f de x0 for menor que f de x1, for menor que f de x2 e assim por diante. E ela vai ser monótona decrescente se f de x0 for maior que f de x1, for maior que f de x2 e assim por diante. Então, se essa condição for satisfeita, o problema de se obter x barra tal que f de x barra é igual a y barra pode ser resolvido considerando o polinômio interpolador Pn de y, que interpola g de y igual a f menos 1 de x sobre y0, yn. Ou seja, se eu tenho os dados tabelados, observei ali que é monótona crescente ou decrescente, o que eu vou fazer? Troca o x por y e faz uma interpolação. Normalmente, no final da história, ao invés de você pegar o polinômio e igualar ao valor de y, você só vai calcular ele, vai pegar o valor que você quer obter e substituir direto no polinômio, como a gente estava fazendo anteriormente. Quer ver? Presta atenção nesse exemplo. Dada a tabela, tem uma tabela de dados aqui. Obtenha x barra tal que f de x barra igual a 0,23, utilizando interpolação inversa para obter P2 de y com o interpolador de Newton. Então, eu vou precisar de 3 pontos. O 0,23, ele está aqui, olha, é maior que o 0,22, menor que o 0,25. Então, eu vou pegar esses 3 pontos aqui, ok? De coordenadas x, 0,30, 0,35, 0,40. Destaquei aqui embaixo, olha. Tenho este conjunto de dados, 0,30 para o x, 0,22 para o y, 0,35 para o x, 0,25 para o y, 0,40 para o x, 0,27 para o y. Agora, eu vou trocar x por y. Observe que no método de Newton, para fazer a tabela de diferenças divididas, a primeira coluna era a coluna do x. Agora eu vou colocar o y. Olha, eu até coloquei em cor diferente aqui, olha. Então, a primeira coluna é a do y. A coluna da ordem 0, se lembre que eram os valores de y. Agora eu vou colocar os valores de x. Então, coloco os valores de x aqui, ó, 0,30, 0,35, 0,40. E agora é só fazer as contas. Faz a diferença de ordem 1, quem é esse 5 terços? 0,35 menos 0,30 dividido por 0,25 menos 0,22. Quem é esse 5 meios? 0,40 menos 0,35 dividido por 0,27 menos 0,25. E esse 50 sobre 3 é os 5 meios menos 5 terços dividido por 0,27 menos 0,22. Aquelas operações clássicas de trabalhar com a tabela de diferenças divididas. Montando o polinômio interpolador, olha só. P2 de y igual g de y0 mais y menos y0. G de y0, y1 mais y menos y0. Que multiplica y menos y1. Que multiplica g de y0, y1, y2. Observe que é a mesma coisa, só trocou o x por y. Monta o polinômio interpolador, substitui os valores. Aqui, olha, 0,30. Aqui o g de y0, y1 é os 5 terços. E o g de y0, y1, y2 é o 50 sobre 3. Se você não está conseguindo fazer a tabela de diferenças divididas aqui, está com dificuldade, dá uma olhada novamente ali no
no vídeo do método de Newton, que a gente explica continha por continha nos detalhes, ok? Obtive o polinômio interpolador e agora eu não vou pegar ele e igualar ao valor de y. Eu vou apenas calcular P do y aqui. É o 0,23. Olha o que eu queria. Vamos ler o exercício. Obtenha um x tal que o f do x é igual a 0,23. Então eu não vou pegar o polinômio e igualar a 0,23. Eu vou pegar e substituir o 0,23 nele. Então, P2 de 0,23 é o 0,3133. Ok? Então, observe que é bem tranquilo. Mas para fazer isso eu tenho que ter ali satisfeito que os meus pontos são crescentes ou decrescentes, ok? Então, verificar essa questão aqui, olha, deixa eu mostrar novamente. Isso é fundamental você verificar, vamos destacar aqui. Isto aqui, f de x0 menor que f de x1, menor que f de x2 ou maior, né? Este detalhe aqui. Se isso for satisfeito, ou um ou outro, basta trocar o x por y e utilizar a interpolação normal, independente do método, utilizando o sistema linear, utilizando o método de Lagrange, utilizando o método de Newton. Ah, professor, não tenho garantia aí de que é monótona crescente ou monótona decrescente. Bom, então você faz a interpolação normal, vai chegar num polinômio e aí, dependendo do caso, aí você vai ter que utilizar métodos lá das nossas primeiras investigações de zero real de função real. Sabemos resolver o problema também, fica um pouco mais demorado, vamos dizer assim, mas sabemos resolver, ok? É isso que eu queria falar do método de interpolação. Então, estudem todos esses métodos por sistema linear, por Lagrange, por Newton e esse detalhe da interpolação inversa que utiliza todos os outros. Qualquer detalhe você entra em contato, fala aí com o professor, manda um e-mail, escreve alguma mensagem lá no Moodle. Próxima semana temos um trabalhinho, vai ser bem tranquilo, eu vou informar a todos. Grande abraço, até a próxima!